vou falar sobre livros poéticos bíblicos. Para isso eu vou utilizar uma definição que diz assim: os livros poéticos encontrados na Bíblia são assim classificados não por se tratar de dados fantasiosos ou fora da realidade, mas sim pela sua forma literária. Apesar de não possuírem métrica, possuem uma rima de pensamentos que é expressa por paralelismos e conceitos que são constantemente enfatizados, mas com palavras diversas. Acho que a primeira missão é a gente entender o que são livros poéticos e por que eles recebem esse nome, né? Os livros eles recebem esse nome porque eles têm uma característica poética, que não necessariamente é a característica poética da nossa cultura. Ela vai ser a característica poética da cultura hebraica. Na nossa cultura, a poesia ela tem uma relação muito grande com rima, ela tem uma relação muito grande com a harmonia do texto, ela tem uma relação muito grande até mesmo com uma melodia, seja ela qualquer. Tem poesia que quando você escuta você lembra logo de alguma melodia, diferente da poesia de cultura hebraica, porque a poesia de cultura hebraica ela vai enfatizar a questão da metáfora e do enredo. O que é isso? A metáfora, você já sabe o que é. O enredo é a história que discorre esse livro em si. Os livros poéticos, eles são a terceira parte da Bíblia, desde o cânon hebraico. Por quê? Porque a Bíblia no cânon hebraico se inicia no Pentateuco, livros históricos e livros poéticos. O Pentateuco, você conhece, são os 5 livros iniciais da Bíblia. Os livros históricos que discorrem sobre a história de Israel e os livros poéticos, que são livros que vão oferecer para nós lições e conceitos. Isso é muito importante estar na mente. Não que os outros livros não vão oferecer, mas o foco dos livros poéticos é oferecer para nós lições e conceitos. Os livros poéticos eles se dividem em 2 partes principais. E quais são essas partes? A primeira é os livros de sabedorias e a segunda são os livros ínicos. Vou repetir. Primeiro é o livro de sabedorias, são os livros, e a segunda, os livros ínicos. Quais são os livros de sabedoria? Livro de Jó, livro de Provérbios e livro de Eclesiastes. Esses 3 livros, eles formam o grupo de livros de sabedorias. Dentro do grupo dos poéticos, tem um grupo chamado livros de sabedorias. Quais são? Jó, Provérbios e Eclesiastes. E quais são os livros ínicos? Os livros ínicos são os Salmos e o Cantares de Salomão. É bem fácil você perceber isso. Os livros ínicos são aqueles que nós entendemos que tenha alguma melodia ou algum canto, ou que a harmonia dele nos aparenta ter alguma melodia. Os salmos todo mundo já diz que os salmos são músicas, né? São louvores. E Cantares ele também vai ser um hino lírico. Ele vai ser um livro ínico. E a gente vai entender isso um pouquinho já aqui na frente. Então a gente falou sobre os 2 grupos. O grupo de sabedoria e o grupo dos ínicos. Falamos também sobre o porquê eles são chamados de poéticos. São chamados de poéticos porque eles têm relação com a poesia hebraica. E a poesia hebraica ela tem como primordial a função metafórica e o enredo da história. Vamos. São os livros poéticos 5 livros. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos. Características superficiais dos livros. Jó é um livro de sabedoria especulativa. Jó é um livro de sabedoria especulativa. Por quê? Porque o Jó,
O livro de Jó, ele vai discorrer sobre a vida de Jó, que é o foco central do livro, né? Então Jó inicia sendo um homem rico e bem abastado. Jó perde tudo. Jó reconhece quem ele é e reconhece quem é Deus. A partir desse momento, Deus indica a Jó a tomar uma outra atitude e Jó finaliza tomando uma atitude contrária àquilo que ele talvez tenha iniciado, que seria a última atitude de Jó, orar pelos seus amigos que estavam o condenando. E aí, nesse momento, Deus restitui em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Todo o livro, você enxerga que esse livro ele vai apontando para um resultado legal no final. E que resultado legal é esse? Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Isso é importante, porque você vai especulando que no final o resultado vai ser legal. Por isso Jó é um livro de sabedoria especulativa. O Salmo é um livro de cânticos e poesias. Cânticos e poesias. Os Salmos é importante você entender, e dentre não só os Salmos, mas todos os livros poéticos, que tirando o livro de Jó, os livros poéticos eles não vão ser literários, necessariamente eles não vão ser literal. Por quê? Eles vão falar sobre situações às vezes que não reais para expressar algo, diferente do livro de Jó, que ele vai contar uma história real. O livro de Provérbios serve como princípio para o dia a dia, princípio para o cotidiano. Provérbios ele vai oferecer informações para que você diariamente tenha uma vida diferente, tenha costumes diferentes. O livro de Eclesiastes também é um livro de sabedoria especulativa. Por que o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria especulativa? Porque o Salomão ele inicia o livro falando das suas lamúrias. Parece até que o Salomão ele está, como é que eu vou dizer? Ele está deprimido no início do livro, aí depois ele passa falando várias lições para os jovens, a importância, e no final do livro ele vai falar que o mais importante disso tudo é servir a Deus. O importante disso tudo é servir a Deus. Olha por que ele é um livro especulativo, de sabedoria especulativa. No início, Salomão está lá muito triste, muito chateado, mas ele vai discorrendo e ganhando conhecimento, e ele já vai indicando e apontando para o final, que vai ser um final legal, onde Salomão vai dizer, olha, o mais valioso disso tudo é servir a Deus. O livro de Eclesiastes, acabei de falar, o livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um livro de sabedoria lírica. O que é uma sabedoria lírica? Sabedoria lírica, você vai logo lembrar aí dos cantos líricos, eles tinham uma relação entre o homem e a mulher, o noivo e a noiva. O livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, ele vai falar exatamente isso, a relação do noivo e da noiva. É importante você entender que você pode até pregar em Cantares de Salomão, você pode utilizar na igreja para pregar a nível de figura. Você utilizar um texto de Cantares como figura. Mas o livro de Cantares, ele está falando de uma relação afetiva, sexual. Isso é importante você entender. O livro de Cantares não necessariamente está falando de uma relação espiritual. Você pode simbolizar como uma relação espiritual. Mas o principal é uma relação afetiva e uma relação afetiva sexual. É importante você não pegar textos isolados que saiam do contexto dos livros históricos. Por quê? Porque se você pegar o texto isolado que vai sair do contexto, você vai desvalorizar tudo aquilo que o livro está dizendo. Por isso que é importante você ler o livro todo. Leia o livro todo de Jó, conheça o contexto todo de Jó, leia o livro todo de Cantares de Salomão, de Eclesiastes, e conheça o contexto todo dos livros, para que você utilize o fragmento que você quer, mas com o conhecimento sobre tudo o que o livro oferece e o conceito total do livro.